Graças a Deus estamos aqui nessa hora para ler um trecho da Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 20, está escrito: Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que texto fantástico, uma revelação do apóstolo Paulo. Ele fala aqui em grego: Rode dunaimi uper paz poiseates urper plenonazo ros aiteite me noio kata ro dunaimi ro enegeu en mu. Aqui está então o texto grego. Vou ler mais uma vez pausado. Rode dunaimi uper paz poiseate uper plenosa ros aiteite me e neu kata ro dunaimi ro energeu en mu. Vamos para a exegese do texto, né, que é muito interessante. A exegese, eu gosto de fazer exegese para a gente entender o texto. Então aqui Paulo fala de, essa palavra significa né? Ela marca uma transição suave, né? Geralmente é traduzido como agora, e B e mais também, né? É como se fosse uma doxologia, né? Aqui também nós temos a palavra poder, o deneme, poderoso, é aquele que é capaz de ter poder. Aqui está no particípio presente do dativo do singular. Isso quer dizer que aquele que é poderoso refere-se a Deus Pai, que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. O poder insofismável, é um poder que não pode ser contestado. As provas que Deus é real são provas insofismáveis, provas cabais que Ele é Deus, que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Amém? Temos aqui a palavra significa acima. Mas esse acima aí não é um acima como a gente vê nos pódios, né? Aqui tem o segundo lugar, o segundo, o terceiro e o primeiro está quase emparelhado ali com os outros classificados. Não, o primeiro aqui está muito acima. Lembra, a Bíblia fala no Salmo 80, né? Versículo 1, Salmo 99, no texto original tá, em algumas versões está: reina o Senhor entre os povos, está entronizado. Mas se você for ver o contexto hebraico, ali diz: reina o Senhor entre os povos, está entronizado acima dos querubins. Esse acima aí é uma distância quilométrica, uma distância bem grande, não é uma distância encurtada. Não é como se fosse você um soldado, depois soldado antigo e cabo. Não, é como se fosse os soldados e o general. A distância é bem grande, bem longa. Entendeu? Aqui está a palavra paz, que significa tudo. Tudo aqui é uma totalidade, ou seja, ele domina tudo, né? Aqui está a palavra poiácia, significa fazer. Aquele que controla, que faz, que com uma palavra as coisas acontecem. Aqui tem a palavra superabundante. Em outras versões também tem infinitamente mais, né? Além. Compõe elemento de advérbio. Nessa posição aí que a Bíblia fala, além, é como se ele ultrapassasse extremidades, limites, acima de qualquer coisa. Não tem nada que possa
equiparar o poder de Deus. Nada, nada. Aqui está a ETIT que pedimos, ou seja, nossa petição, às vezes diante de Deus, é tão pequena, são coisas tão pequenas, e Ele dá na hora que Ele quer. Não, isso é um equívoco muito grande de pessoas pensam que pode dar ordem em Deus. Ninguém pode dar ordem para Deus. Usam jargões, né? Eu determino a cura, eu determino a saúde, eu determino que você vai ser rico. Não existe isso. Isso é uma palavra que não funciona, porque Deus não está subjugado à mercê do pedido do homem. Né? Os pedidos que nós oramos são filtrados. O Espírito Santo filtra e vê o que é melhor para nós. Que a gente pede, às vezes, Tiago fala que a gente pede e não recebe, que a gente pede mal. Pedimos para o nosso próprio deleite. Então tem muitas pessoas frustradas hoje porque acharam que poderiam determinar sobre Deus. E esse ensinamento é completamente errado. Amém? Aqui tem a palavra do name, significa poder, você já sabe. E mu significa em nós. Esse em nós aqui é que ele opera em nós no sentido amplo, né? Em nós, corpo, alma e espírito. Ele trabalha, ele opera em nós, nesse quesito aí. Não é só uma partícula. Quando Deus transforma a vida do homem, ele transforma por inteiro. Ele não transforma partículas. É claro, ele não deixa para transformar uma coisa aqui, depois transformar, não. Ele vai transformando. Tem transformações que são exatas, tem transformações que são paulatinas. Mas uma coisa eu sei, que ele transforma. Ele não deixa nada inacabável. Né? Deus não é como alguns construtores que fazem uma casa de qualquer maneira. Alguns, não todos. A maioria são profissionais de alto nível. Mas tem alguns que fazem a casa de qualquer maneira. Né? Deixa faltando alguma coisa, não faz um bom trabalho, um bom serviço. Mas Deus não. Deus é o arquiteto e ele diz que aquele que começou a boa obra, ele completa em Cristo Jesus. Amém? Então aqui está a exegese do texto de Efésios, capítulo 3, verso 20. Glória a Deus. Eu voltarei com outro texto em breve em nome de Jesus. Amém.